Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade, né, ao nosso assunto de climatologia que iniciamos na aula passada, hoje iremos ver a classificação climática, certo? Os principais climas atuantes no mundo, certo? Não especificadamente no Brasil. No Brasil, a gente vê em uma aula seguinte, certo? Essa aula é referente à classificação climática e os principais climas no mundo. Então a gente sabe que os climas no mundo, eles são bastante diversificados, certo? E vai ser proveniente muitas vezes de mudanças, né? De variação nas massas de ar, localização geográfica, certo? Então vai depender de muitos fatores, né? Fatores climáticos esses que nós vimos nas aulas passadas, certo? Que é justamente a altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, né? A cobertura do solo, a cobertura vegetal também é de fundamental importância, certo? E a gente vê essa classificação climática, nós estudamos essa relação climática, não é isso? Baseado entre esses fatores e esses elementos, né, que vai dar essa diferença, vai classificar esse clima, né, temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, né, que vai influenciar justamente nesse clima, e esse clima vai variar de região geográfica para região geográfica, né? A gente viu na aula passada que tempo vai ser diferente de clima justamente por o tempo ele ser passageiro, né? O tempo ele é passageiro e o clima ele é fixo, justamente ele é estudado através de um conjunto de variáveis, né? Esse conjunto de variáveis que vai ser os elementos e os fatores que nós vamos chegar à conclusão de um determinado clima em uma determinada região geográfica, certo? Então, a gente vai ver que existem várias classificações. No mundo vai existir várias classificações possíveis, né? Mas, porém, a mais utilizada vai ser a do geógrafo alemão Vladimir Köppen, né? A classificação, ou seja, a classificação de Köppen. A classificação de Köppen, ela vai ser justamente a classificação mais utilizada pelos estudos geográficos, certo? E essa classificação de Köppen, né, ela vai ser baseada na temperatura e na umidade dos climas, ou seja, temperatura, né, a sua elevação, a sua diminuição e a umidade, né, as áreas que contêm o maior índice de pluviosidades e justamente são aquelas áreas, aquelas regiões mais úmidas, né? E também é interessante a gente ver que essa classificação vai compreender as características, né, que elas podem mudar ou não de acordo com a posição geográfica, né, justamente por causa também da inclinação da Terra e o movimento, né, que a Terra ela vem fazer, esse movimento de rotação, né, esse movimento que ela vai diferenciar justamente nesses processos, nessas características, né, os climas polares, ou seja, vão ser diferentes das zonas de clima tropical, né? Então, a gente pode ver que no mapa do Brasil, no mapa do mundo, desculpa, no mapa mundo e no planisfério, nós vamos ter as zonas, né, zona polar e zona ártica, nós vamos ter a zona polar ártica e a zona polar antártica, desculpe, a zona temperada norte e a zona temperada sul, e vamos ter a zona tropical, né? Nós vimos também em aulas anteriores que quanto mais aquela região, quanto mais aquele país, né, está próximo da linha do Equador, mais ele vai ter a sua temperatura elevada. Quanto mais ele é afastado da linha do Equador, mais a temperatura ela vai ser menos elevada, certo? A exemplo das zonas polares, polar ártica e polar antártica, ok? Então, pessoal, a gente parte agora para o estudo, certo? Vamos entender os climas a nível mundial,
certo? Então, nós vamos ter o clima equatorial, nós vamos ter o clima tropical, o clima subtropical, o clima mediterrâneo, o clima temperado e o clima desértico e o clima polar, certo? Então, nós vamos ter todos esses climas, certo? Na qual nós iremos especificar cada um deles, certo? Então, o clima equatorial. Qual é a característica do clima equatorial? Ele é quente e úmido, temperaturas elevadas, né? E apresentam a precipitação distribuídas ao longo das estações, certo? Outra característica importante, né? Em alguns lugares, certo? Essas precipitações, elas chegam a 3.000 milímetros ao ano, certo? Então, o clima tropical, o clima equatorial, por mais que ele seja quente e úmido, suas temperaturas elevadas, as suas chuvas, né? Os índices pluviométricos, as precipitações, elas são bem distribuídas ao longo do ano. E um exemplo aqui no país, né, de clima equatorial é Belém do Pará, né, na região norte. Então, a região norte do país, né, trazendo aqui um pouquinho para o Brasil, um exemplo de clima equatorial justamente vai ser Belém, né, a região norte. Uma característica importante também do clima equatorial, ele está presente nas baixas latitudes e é bem próximo à linha do Equador. Então, veja bem, essas altas temperaturas e essa característica quente, né, justamente por ser um clima que está próximo, né, região que está próximo à linha do Equador. Então, torna esse clima quente, essas regiões quentes, certo? Saindo do clima equatorial, nós entramos para o clima tropical, certo? Quem não lembra, né, quando a gente faz menção à música de Jorge Benjor, que mora num país tropical, né? Então, caracteriza bem o território brasileiro, esse clima tropical. Características, ele é quente e chuvoso e apresenta duas estações bem definidas, certo? Essas duas estações bem definidas é justamente o verão chuvoso e inverno quente com período de seca, certo? Além disso, além dessa característica do clima tropical, a temperatura média dos locais com clima tropical é de aproximadamente 20 graus Celsius, certo? Uma característica, né? Uma região que caracteriza o clima tropical, nós podemos usar como exemplo Bolívia, né? A capital boliviana se caracteriza bem com essas duas estações bem definidas e um clima quente e chuvoso. O Brasil também nós vamos encontrar, né, a maior parte do território tropical, justamente porque é cortado pela linha do Equador. Então, característica do clima tropical, quente e chuvoso, duas estações bem definidas, ok? Então, vamos olhar, equatorial, tropical, agora o subtropical. Verão curto, com temperaturas elevadas, e inverno rigoroso, com baixas temperaturas. Então, aí a gente já vai ter um verão mais curto e vai ter um inverno mais rigoroso, com baixas temperaturas, né? Nesse subtropical, né, a gente pode caracterizar, ver a questão que é comum geadas, né, muito comum geadas, né, e vai ser bem caracterizado em Montevidéu, Uruguai, justamente por ser áreas elevadas, né, então, podendo variar justamente aí as chuvas entre 500 até 1.000 milímetros anuais. É um valor bastante significativo, né, comparando aos de outros climas. Então, o subtropical, né, a gente caracteriza o subtropical com o verão vai ser mais curto, com temperaturas elevadas, e o inverno vai ser mais rigoroso, com baixas temperaturas. Até a presença de geadas, a gente pode ver a presença de geadas nesse subtropical, ok? E o Mediterrâneo?
como que a gente pode caracterizar o Mediterrâneo? No Mediterrâneo, os verões são quentes e secos e os invernos é frio e chuvoso, não é isso? Então, onde que podemos encontrar esse Mediterrâneo, né? No sul da Europa, no Oriente Médio, na costa oeste dos Estados Unidos e também aqui, também podemos ver também aqui no Brasil, né? Na questão da América do Sul e na Austrália, certo? Esse clima, né, proporciona justamente os verões quentes e secos, né, e o inverno frio e chuvoso, certo? Então, como característica do Mediterrâneo, nós podemos encontrar Madrid, na Espanha, ok? Então, saindo do clima mediterrâneo, nós vamos entrar no temperado. No temperado, nós vamos ter como características estações de um ano bem definidas, regularidade anual no volume de chuvas, certo? Os locais abrangidos, né, justamente por esse clima, apresentam um verão quente, certo? Apresentam um verão quente e um outono com temperaturas baixas. E nós vamos ter um inverno frio e uma primavera com temperaturas altas. Onde geralmente, né, onde podemos encontrar esse clima temperado, predominante uma regularidade anual no volume de chuvas, ok? Então, como característica desse clima temperado, nós podemos citar o exemplo Paris, na França, ok? Então, esse clima temperado, as estações do ano são bem definidas, certo? E apresentam uma regularidade anual no volume de chuvas, ou seja, é bem equilibrado esse clima temperado. Então, França, né, vai ser caracterizado como um país de clima temperado, especificadamente Paris. E o desértico, né? O desértico é bem fácil de caracterizar. Então, a gente vê escassez de chuvas e elevadas temperaturas o ano todo, né? O ano inteiro, escassez de chuvas o ano inteiro. Limitação para o desenvolvimento da fauna e da flora, justamente por conta dessa escassez. Inclusive, tem alguns tipos de vegetação que elas armazenam água, elas são típicas do deserto, né? Justamente por essa escassez, elas armazenam água para quando for no período da seca, né? Por mais que seja temperaturas elevadas e é desértico o ano inteiro, né? Mas elas tentarem sobreviver com abastecido dessa água, né? Então, aqui a gente trazendo um exemplo para a região do Nordeste, né? Nós vamos ter justamente na região semiárida, no nosso Cariri, no nosso sertão, então nós vamos ter as plantas que também se adaptam, né? Quando a gente vê especificadamente território brasileiro, a gente vai ver que as cactáceas, a barriguda, né, são plantas que armazenam água para nas épocas de seca elas conseguirem sobreviver. Então, esse clima desértico, certo? Como a gente pode ver, a escassez de chuvas, né? E elevadas temperaturas, principalmente durante todo o ano. Os locais que sofrem influência desse clima também apresentam limitação, como eu falei para vocês, com relação ao desenvolvimento da fauna e da flora, certo? O nível de evaporação é muito alto e a água não é armazenada na superfície ou no subsolo terrestre. É justamente fazendo com que as plantas elas se adaptem, né? Então, a nível mundial, como exemplo de clima desértico, nós podemos ver Arábia Saudita, República, né, Democrática. Então, são áreas, principalmente o continente africano, né, sofre muito com relação a essa aridez, essa questão desértica, esse clima desértico, certo? Então, voltando aqui para o último, né, que é o clima polar, as precipitações são escassas e os verões curtos e frios, né?
As regiões subpolares situam-se nas latitudes, né? 55 e 70 ao norte e sul. E o hemisfério norte vai apresentar mais terras sem altas latitudes do que o hemisfério sul, né? Então, o hemisfério norte, né, apresenta mais terras sem altas latitudes, que a gente sabe que a latitude é um elemento, né, determinante justamente para caracterizar um determinado clima. E a gente vai ver como exemplo dessas áreas polares, desse clima polar, nós vamos ter como exemplo a Groenlândia, né? As áreas situadas em regiões frias. Então, pessoal, esse panorama, né, que a gente pode ver da classificação climática, que mostra os principais climas do mundo, né, entre eles equatorial, tropical, subtropical, mediterrâneo, temperado, desértico e polar, é fácil de vocês identificarem, né? Vamos eliminar o polar e o desértico, que justamente eles já são bem nítidos assim para que a gente tenha uma maior compreensão, né? Só é a gente focar mais nas características específicas do equatorial e o tropical para não confundir tanto, e o subtropical, certo? Mediterrâneo também. Então, são climas que são fáceis de compreensão, certo? Baseados justamente nessa classificação de Köppen, né? A gente pode entrar na próxima aula só exclusivamente climas do Brasil, certo? Para a gente ver como que um vai estar interligado às características do outro, justamente por conta da caracterização geográfica, ok? E quando a gente estuda domínios morfoclimáticos, né? Quando a gente entra dentro da morfologia climática, a gente vai ver que relevo, solo, clima, vegetação e a hidrografia, eles caminham todos juntos para uma melhor compreensão, né? Quando eu falo de clima desértico, né, quando eu digo aqui que existe uma certa limitação para o desenvolvimento da fauna e da flora, né, eu estou falando de quê? Que já nós vamos ter uma vegetação mais desértica, né? Pouca, rasteira, né? Cactos, né? Uma vegetação mais fragilizada, né? Diferente de um clima tropical, né? Um clima quente, chuvoso, com as estações bem definidas, caracterizado justamente pelo hemisfério sul, onde a linha do Equador corta, né? A gente tem essa disparidade de clima justamente nesse sentido e de características também. Então, sempre é bom quando nós estudarmos, vocês que estão em casa e vendo, que já viu essa questão do relevo, de solos, que está vendo o clima e necessariamente vai ver a questão da vegetação e da hidrografia, é bom estudar aquela região geográfica já caracterizando todos esses elementos físicos, todos esses fatores físicos que aí ficam a melhor compreensão. Dentro da climatologia, vocês também vão ver, né, nas atividades que vocês irão desenvolver, vocês também vão ver climograma, né? Então, os climogramas, eles mostram justamente a quantidade, a precipitação, milímetro, a quantidade de chuva que choveu, né, em uma determinada região, dividida justamente pela quantidade de meses no ano, né, janeiro até dezembro, e de um outro lado vocês vão ver a temperatura. Então, se a temperatura for maior, com certeza que aquele fluxograma ele vai ser maior, né, vai ser caracterizado por um clima justamente que tem um índice de temperatura maior. Se tiver a maior quantidade de milímetro de quantidade de chuva, justifica dizer que aquela região tem um índice pluviométrico maior. Só é observar o grau Celsius e o que é o milímetro, e observar as estações, os meses do ano, certo? Que fica bem melhor de compreensão. Então, os climas são esses, certo, pessoal? Estudem direitinho, tirem as dúvidas, resolvam o exercício, tá bom? E qualquer dúvida, certo? Só é me procurar. Na próxima aula a gente vai ver especificadamente os climas
do Brasil, certo? Bons estudos, boa aula e um forte abraço.